Bom dia, pessoal. Hoje é dia 31 de outubro de 2020, sábado, 10h30 da manhã. Eu sou Carlos Medeiros e eu venho aqui para dar esse pequeno recado aqui de 10 ou 15 minutos para a gente conversar. Especialmente para as pessoas, os colegas, os espíritas ou espiritualistas que atuam com apometria e demais magnetismo e demais frentes de trabalho de socorro ao ser humano do ponto de vista espiritual. E esse meu recado aqui veio por um desejo de falar-lhes, neste canal. Ontem, pelo fato de eu ter recebido de uma colega nossa um pedido de ajuda para uma família que ela conhece, fora de São Paulo, para um atendimento em apometria. Antes de falar, eu não vou citar o caso, mas a leitura do caso que ela me passou me deixou bastante tocado, até porque nós vimos percebendo que os nossos trabalhos espirituais, as casas espíritas, as casas espiritualistas, as igrejas, têm recebido casos cada vez mais complexos de obsessão, de transtornos mentais em decorrência de vivências pregressas para aqueles que são reencarnacionistas como eu, entendem o que eu estou falando, mas se você não é reencarnacionista nem espírita, não tem problema. O recado, parte dele, eu acho que vai valer também para uma reflexão. Lendo esse material que essa colega me passou, eu percebi, me solidarizei com a família, porque eu começo a perceber quantos casos familiares têm chegado para nós, com famílias absolutamente desagregadas, com problemas obsessivos intensos, álcool, drogas, suicídio, autocídio, a pessoa se moto próprio, por iniciativa própria, construindo lá um processo de suicídio lento e gradual, até culminar com o ato propriamente dito. E o quanto de receio, às vezes até de vergonha mesmo que as famílias têm de relatar certos casos, de buscar ajuda. Eu separei então esse diálogo aqui em 3 partes. O primeiro para falar para os pais. E aí me permiti buscar no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do francês Allan Kardec, onde no capítulo 13, item 18, ele fala sobre os órfãos, sobre a orfandade. Eu vou ler um pedaço aqui rapidamente, só para a gente refletir. Onde numa orientação espiritual de um espírito familiar, transmitido em Paris em 1860, ele diz assim no início desse item: meus filhos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não se desgarre para o vício. Veja só. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não se desgarre para o vício. Ora, se existe a orfandade, e a espiritualidade nos orienta que o Pai quer que nós sejamos pais desses órfãos, quer dizer, que amparemos aqueles que estão vivendo essa experiência. O assunto aqui não diz respeito à orfandade propriamente dita, mas o que esta pequena passagem quer dizer?
né? Dirigir a alma de uma criança, de um jovem, para que ele não se desgarre, não vá para o vício, para as dificuldades. Quantas crianças hoje em dia, e é aí que eu me reporto a esse caso que essa colega me passou, solicitando apoio apométrico. Quantos jovens, quantas crianças assistem o suicídio dos próprios pais dentro de casa? Quantas crianças apanham de pais que chegam embriagados, drogados, absolutamente desequilibrados, né? Quantas crianças são criadas por tutores porque os pais não apresentam a mínima condição de educação? E alguém vai dizer assim, bom, mas os pais podem ser ignorantes das leis espirituais, né? As crianças desenvolvem, às vezes, surtos esquizofrênicos desde pequeno, depressão, ansiedade. Nós já estamos vendo no mundo aí adolescentes que cometem suicídio, até crianças se suicidando. E nós justificamos, mas os pais são ignorantes. Ignorância não é chancela para descuido, para descaso. Ignorância não pode ser chancela para descuido da educação dos filhos. Por mais que essa ignorância exista, não pode ser justificativa para nenhum tipo de atitude como essa, do descuido. Nós que somos pais, aí eu falo para você que é pai, que é mãe, que eu também sou, e vou ser avô agora, pai pela segunda vez, como diz meu sogro, né? Cuidem dos seus filhos. Mesmo na falta de dinheiro, mesmo na falta de recursos, busque quem possa te ajudar a dar cuidado para a sua família, para os seus filhos, para que você, como pai, não entre num ciclo de desespero e comece a agir de tal maneira que prejudica ainda mais o aconchego do seu lar. Cuidem dos seus filhos. Dá carinho, dá colo. Isso não custa dinheiro. Se você que é pai, que é mãe, está precisando de colo, muita gente pode te ajudar. Você sabe disso. Porque Deus coloca no caminho das nossas famílias vários anjos de guarda. Não estou falando anjo de guarda espiritual, do ponto de vista espiritual, não. Estou falando que existem muitas pessoas que estão ao nosso redor e às vezes a gente não percebe o quanto elas podem nos ajudar e o quanto elas nos ajudam, nos dando forças para a gente poder levar adiante a nossa tarefa de paz. Desculpa. Para reduzir esse índice de suicídio, de criminalidade entre crianças, né? De pais contra filhos, de filhos contra pai. Ignorância não é chancela para descuido. Há uma outra passagem no Evangelho sobre Jesus, que Jesus sentou-se com os discípulos ao lado de uma fonte de água, né? Lá na cidade onde ele estava pregando. E as pessoas vinham e jogavam moedas nessa fonte. Esse costume até é feito até hoje em alguns lugares. Jogavam moedas na fonte e faziam um pedido. E ele percebia que aquelas pessoas que tinham mais posses vinham, colocavam sacos de moeda, né? Como se a quantidade de moedas fosse representar o resultado, a compra das suas necessidades, do resultado para as suas necessidades, da solução para os seus problemas. E Jesus ficou observando aquilo e pediu que os discípulos observassem. Quando eles perceberam que no meio dessas pessoas mais opulentas, né, que traziam mais moedas, jogavam sacos de moeda, veio uma senhora, uma viúva. Então, sem querer aparecer muito entre as pessoas, pegou na bolsa dela, tirou 2 moedinhas e jogou na fonte. Aí Jesus viu essa mulher se afastar, virou para os discípulos e falou: estão vendo?
Essa mulher deu muito mais do que todas essas outras pessoas, porque ela deu daquilo que lhe fazia falta. Nós, pais, temos muito o que dar para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos netos, para aquelas crianças a quem a gente visita nos nossos trabalhos de solidariedade, de assistencialismo, se você quer chamar esse nome também, não tem problema. Nós temos muita coisa boa para transmitir para as crianças. Em segundo lugar, eu falo para os filhos, que eu também sou. Quando eu falo aqui, eu não estou falando do ponto de vista teórico, nem como um sermão, mas como uma reflexão, também para mim. Que esse pedido de ajuda que essa colega me passou me fez refletir. Então, diz aqui ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, especificamente no item 9, no final do item 9, onde os amigos espirituais dizem assim: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso das amarguras domésticas, torturado pela ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! E é mesmo, né? Que dor que deve ser para os nossos pais sentir a ingratidão da gente. Talvez até como reflexo desse descuido que eventualmente eles tiveram lá atrás. Mas o que nós vamos fazer agora? Vamos culpar eles? Vamos maltratá-los? Como a gente vê, filhos maltratando os pais, batendo. Famílias que colocam os pais em casas de assistência, que ainda bem que existem essas casas. Ainda bem, graças a Deus. Colocam nessas casas e esquecem, nunca mais vão visitar. Esquecem assim, né? Finge que esqueceram, porque quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente lembra. Levanta agora, passa a mão no telefone, liga pro teu pai, pra tua mãe. Se ele já é falecido, faz uma oração por ele ou por ela. Se ela já tem a memória comprometida, não faz mal. Não existe prova pior do que a ingratidão. Não existe prova pior. Isso adoece quem é ingrato. E em terceiro lugar, falei para os pais, falei para os filhos, e eu me incluo nas duas categorias, e me incluo nessa terceira também, dos alunos e trabalhadores de apometria, dessa técnica tão boa, tão salutar de ajuda, de reerguimento do ser humano. Tanta coisa boa a gente tem visto acontecer. Falo aqui para o nosso grupo de apometria especificamente, para os que estão estudando, para os demais colegas que trabalham com essa ferramenta. Muito aliada, muito próxima também do magnetismo. Tenho amigos aí que trabalham muito bem, a Eliane, o Edgar, o Jairo, pessoas que são muito bacanas trabalhando com magnetismo. O pessoal do Colegiado de Guardiões da Humanidade, que eu participo também, me ajudaram com magnetismo quando eu precisei. Que nós cuidemos dos casos que chegam para nós com atenção. Cuidemos como se nós estivéssemos cuidando dos nossos pais e como se estivéssemos cuidando dos nossos filhos. Casos de crianças que chegam com surtos esquizofrênicos,
de jovens em processos obsessivos tremendos, de famílias presas a transtornos os mais difíceis possíveis, levando os pais ao suicídio. Quando esse caso chegar para você no seu grupo apométrico, acolha isso com carinho e com respeito. Mesmo se você não for trabalhador de apometria, mesmo se não for trabalhar do magnetismo, mas que é um voluntário da área de assistência espiritual, que trabalha com desobsessões, que faz apoio assistencial a famílias, como o grupo Laços com Famílias da nossa colega Andresa, lá também do Colegiado de Guardiões da Humanidade, que eu tive a grata satisfação de conhecer ela, o Paulo, a Isabel e toda a equipe que trabalha com esse grupo, que fazem visitações nos lares, encontrando dramas tremendos, processos kármicos tremendos, e que nós, trabalhadores de apometria, em nome do Cristo, podemos contribuir na nossa colaboração. Tá? Acolha esses casos, registrem, conversem. E muito mais, às vezes, do que o próprio tratamento, o diálogo com essas famílias, com essas pessoas é importante para entender as causas, os efeitos, as causas pregressas desta presente existência, eventuais causas pregressas de existências passadas, o caso de personalidades que as pessoas às vezes manifestam. E nós, colocando afeto, carinho, acolhimento no nosso tratamento, em nome do Cristo, que nos orienta e nos inspira, nós vamos ver resultados muito interessantes, muito positivos. Esse é o recado que eu deixo para todos nós refletirmos, inclusive a minha pessoa, neste sábado, dia 31 de outubro de 2020. Muita paz no seu coração. Namastê. Até a próxima. Tchau.